Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente quarta para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações dessa preparação do Timão para jogar o clássico de domingo diante da equipe do Santos e também essa negociação para a venda de André para o Nottingham Forest. Estou trazendo um corte com essas últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Agora, o destaque para o Corinthians aqui no Taon, que claro, tá de olho no final de semana. Teve a semana para descansar muitos jogadores e quem sabe, Plácido Berce, aliviar o departamento médico com a volta de jogadores importantes que tem feito muita falta, né, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Vinão. Boa tarde para quem tá on com a gente. Trago boas notícias para os corintianos, porque o Hugo Souza treinou normalmente hoje pela manhã no CT Joaquim Grava. Ele que ficou de fora do último jogo contra o Coritiba no fim de semana. No sábado, ele sentiu dores no joelho. O Corinthians não divulgou se foi no joelho esquerdo ou direito. E aí acabou tendo um estiramento no ligamento colateral medial. E aí, é claro, a comissão técnica adotou cautela. Ali o Cauê foi o escolhido para ser titular lá no Paraná, só que o Corinthians voltou a treinar hoje, depois de 2 dias de folga, e o Hugo Souza foi pro gramado, tá tudo liberado com ele, não deve ser problema para a sequência do calendário corintiano. E o Yuri Alberto, que tá fora do time desde o dia 30 de julho, quando se machucou, teve uma lesão de grau 2 na coxa direita contra o Atlético Paranaense, o Yuri começou hoje a transição física, então não tá 100% ainda, mas pode ficar à disposição do Fernando Diniz no futuro próximo. Existe a possibilidade, inclusive, dele jogar contra o Santos no fim de semana. O Yuri, que é revelado pelo Santos e costuma dar sorte contra o ex-time. O Santos é a maior vítima da carreira do Yuri Alberto, são 8 gols marcados contra o ex-time dele. Então o Yuri provavelmente se recuperando antes do previsto. Essa lesão de grau 2 na coxa costuma levar até 8 semanas para o jogador voltar a ficar à disposição. Se voltar no final de semana, vai voltar próximo de um mês. Desde que sofreu a lesão, o Yuri Alberto, que tem a fama no Corinthians, Vinícius, de ser chamado de o Wolverine da Fiel. O Wolverine no X-Men sempre se recuperava rápido ali dos ferimentos, né? E aí os corintianos brincam com isso, que ele é o Wolverine da Fiel, está se recuperando para ficar à disposição do Fernando Diniz. Excelente. Plácido Berce com ótimas notícias para o torcedor corintiano. Hugo Souza voltando a treinar, Yuri Alberto começando a transição, o Wolverine da Fiel, quem sabe, mais uma vez, voltando antes da hora para esse clássico contra o Santos. Beijo. Que inclusive está ali com negociação em andamento, pensando muito também no que precisa ajustar dentro do clube. Mari Capra chegando aqui com a gente para trazer informações por lá. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Oi, Glaucia, muito boa tarde para ti, para os amigos do Sport Center, um beijo grande para vocês, para todo mundo que está aqui com a gente. O Corinthians é um dos times que está precisando de dinheiro e por isso está em negociações com o Nottingham Forest para a venda do André, ele que deve ir então para a Premier League. O clube inglês ofereceu primeiramente 12 milhões de euros pelo volante, o Corinthians recusou a proposta, mas fez uma contraproposta de 15 milhões de euros mais 5 milhões de euros em metas. Os representantes do jogador já estão na Inglaterra para acelerar esse acordo. Essa que é uma apuração do nosso colega Bruno Andrade. O Corinthians tem 70% do jogador, né? 70% deste valor, então, iria para o Timão. O André ficaria com outros 30%, podendo ainda abrir mão de 10% para agilizar esta negociação e que ela possa ser concretizada o quanto antes. O Corinthians ainda teria direito a 20% de uma nova venda do jogador, caso o Nottingham Forest decida por vendê-lo num futuro. O André é um dos principais ativos do clube e a gente vem falando dele ao longo deste ano, né? O Corinthians já previa que nesta janela do meio do ano venderia ou o André ou o Breno Bidon e agora então se encaminha para a venda do André. Isso porque o Timão tem uma situação financeira bem delicada, precisa pagar 3 transfer bans num total de 21 milhões de reais. Glaucia. Bom, Mari, antes até também de despedir de você, queria que você falasse do futebol feminino, né? Também as meninas por lá cobrando pagamentos e tudo mais. A crise acaba pegando também o futebol feminino do Corinthians, né? Que durante um tempo foi tão blindado dentro do clube, né? E alheio a isso, mas a crise agora também bate no futebol feminino.
Exatamente. A crise chegou também no futebol feminino. As atletas que estão com 2 meses de direito de imagens atrasados, de junho e de julho, e também 3 premiações atrasadas. A da Libertadores de 2025 com o título, a da Copa das Campeãs e da Supercopa com o vice-campeonato, né? Nenhum desses valores foram pagos e elas que estiveram no Parque São Jorge ontem para cobrar então a diretoria, o presidente Osmar Stabile, por uma previsão do pagamento destes valores, porque ontem o Corinthians tinha dito que não tinha prazo para fazer o pagamento. As atletas do futebol feminino, elas foram cobrar, ficaram 4 horas esperando para conseguir conversar com o presidente Osmar Stabile, e aí ele prometeu para elas que faria o pagamento dos direitos de imagem de junho até sexta-feira e depois em até 10 dias a segunda parte, os direitos de imagem de julho, para quitar então os direitos de imagem com as jogadoras. Se esses valores não forem quitados até sexta-feira, nessa primeira parte, corre o risco das atletas não entrarem em campo no jogo contra o Cruzeiro, que acontece na segunda-feira, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Algumas jogadoras estão buscando outras fontes de renda para poder pagar as contas em casa, porque a gente precisa falar também que é discrepante, né, o valor pago ao masculino e o pago ao feminino. E foi quitado uma parte dos direitos de imagem que estavam em atraso com o futebol masculino, e por isso aumentou também a insatisfação destas jogadoras que estão com dificuldades para pagar as contas de casa. O Corinthians entra em campo hoje, né, antes do Campeonato Brasileiro, entra em campo hoje pelo Paulistão contra o Taubaté e precisa da vitória para se classificar diretamente às semifinais da competição. Glaucia. Sobre o André, que é aquilo que importa, notícia, Corinthians, já falamos bastante de Flamengo, de Vasco, de Santos, de Palmeiras. Corinthians então, vamos lá. Trazendo aqui uma ordem cronológica muito rápida, porque ela é importante. Ontem, o Corinthians reforçou a oferta recusada pelo Nottingham Forest em relação ao André, 12 milhões de euros, oferta recusada. O Corinthians fez a contraproposta, 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros por objetivos. Com base nessa contraproposta, os representantes do André viajaram para a Inglaterra para, olho no olho, sentarem com o Nottingham Forest e tentarem ali encontrar um denominador comum. O que o Nottingham Forest trabalha para fazer de contraproposta, perdão se essa palavra nem sequer existe aí no dicionário, mas é isso, eles desenham, porque essa proposta não chegou ainda ao Corinthians, não chegou de forma oficial, não está no papel. O que o Nottingham Forest talvez faça de contraproposta, ou contraproposta, 14 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos. Reforçando que essa proposta não foi entregue, não foi oficializada, ela vai ser discutida hoje para ver então se ela é enviada ao Corinthians. Caso ela seja enviada, o Corinthians queria ou quer 15 mais 5. Se chegar a proposta de fato de 14 mais 4, acredito eu que dê jogo, que dê negócio, mas eu prefiro esperar para ver se porventura o Nottingham Forest de fato não aceita logo os 15 mais 5, ou se até oferece menos do que os 14 mais 4 previstos inicialmente de forma verbal. Tendo em vista a viagem do empresário do André, tendo em vista a necessidade que o Corinthians tem para vender, sem ainda conhecer os valores da negociação, os valores finais, vai dar jogo. Acho que é questão de tempo para o André ser vendido para o Nottingham Forest. Aqui é opinião em cima daquilo que eu tenho de informação nesse momento. De como as duas partes estão negociando e agora então o pessoal indo para lá, então proposta, contraproposta, o Bruno Andrade está por dentro de tudo. Certamente amanhã teremos novidades sobre isso, tá? Corinthians, e a proposta para o André, saiu ou não saiu? Então, a proposta chegou, a primeira tinha sido recusada, que era de 12 milhões de euros. E aí a segunda veio numa casa de 13,6 de libras, que já pula o euro, vale menos, né? Então vira uns 15, mais ou menos, de 15 a 16, 15 alguma coisa de euros. E essa proposta, a tendência é aceitar. O treino aconteceu agora de manhã, as informações que começam a pipocar é de que ele já nem treinou. Então se foi retirado, talvez a coisa está acontecendo já para que possa viajar. A janela fecha em 4 dias, né? 4 dias e meio. Então você tem que correr, fazer exame e tudo mais, a tendência realmente é vender. E aí o Corinthians seria mais 15 mais 5 de bônus, se eu não me engano, acho que é euros. Isso. 15 de euros mais 5 de bônus, dá uns 100 milhões de reais mais 25 de bônus. A possibilidade de mais 25 de reais. Os 15 dá quase 100 já. Certo? 75.
Tá 5 pontos alguma coisa, mas enfim, dá uns 80 mais 25 de bônus. Enfim, vai dar uns 105, 108 se vier os bônus. Eu não conto com bônus, eu acho que sempre tem que contar com fixo. Você devia contar com o bônus, porque o bônus normalmente é um negócio assim, respirou, vestiu a camisa. Alguns bônus sim, outros não, né? O time tem que ser campeão, enfim. Mas dá para contar mais com fixo. Mas o Corinthians está desesperado, precisa vender de qualquer jeito, precisa mesmo, a ponto de ontem a gente ter tido, eu achei uma cena bastante impactante, bastante importante. As meninas simplesmente saíram do CT e foram lá falar aqui, presidente, e aí o nosso? Foram lá e bateram aqui, ó, tó. E aí, presidente, cadê o nosso? Eu achei uma cena impactante, as meninas todas no Parque São Jorge subiram lá, esperaram o presidente chegar e se reuniram e colocaram ali as condições dela, falaram, nós estamos com 2 direitos de imagem atrasado, além de premiações, e deram um ultimato, vocês têm 10 dias para nos pagar. E aí o risco delas não entrarem em campo, por exemplo, você imagina o tamanho da vergonha. Os jogadores do Guarani fizeram isso. Da Ponte. Da Ponte, perdão. Não foram treinar hoje. Foram embora, alguma coisa assim. Foram lá, mas não treinaram. Isso mesmo. Então, eu achei uma tarde bastante histórica, para ser sincero, porque eu nunca tinha visto um negócio assim. Eu não tinha visto. Porque assim, normalmente o masculino, os caras estão pé da vida, o presidente vai até lá e vai conversar com os caras. Eles não precisam ir no Parque São Jorge. Só que as meninas viram que estavam sem suporte e falaram, quer saber, vamos pegar aqui o carro, o ônibus, o avião, o helicóptero, vamos lá no Parque São Jorge e vamos falar com o homem lá. Então vamos ver como vai desenrolar, mas a situação... porque os salários, os direitos são todos menores, né? Isso, ganham como os homens. Então, isso é importante. O sujeito que joga no masculino do Corinthians ganha um salário direito de imagem, que pode durar 2, 3 meses, 4 meses tranquilamente. As delas não. Claro, delas não. Sei lá, um jogador do masculino deve pagar a folha toda do feminino, gente. Então, não que as meninas também ganhem R$1.000, não é essa a questão, a gente sabe disso. O Corinthians, aliás, é a maior folha do feminino com alguma sobra. Mas a situação financeira é essa, salários menores não está conseguindo pagar, direito de imagem menor. Então a situação é muito difícil, por isso que tem que vender, não tem como, gente. Tem que fazer um dinheiro novo, tem que entrar um dinheiro novo. É muito parecido com o do São Paulo, que não tem quem vender. Esse é o problema, né? Que ainda a geração toda foi vendida no ano passado, a geração 06. E aí atrasa, né? As torcidas foram lá, atrasa jogadores há muito tempo. Curiosamente, também deve ter atrasado o time feminino, não tenho essa informação. Curiosamente, São Paulo faz um ótimo ano, né, no futebol feminino. Terminou em primeiro, né? Agora vai jogar o mata-mata como primeiro. Com o Grêmio, né? Terminou à frente do Corinthians até. Mas é aquilo, né? Agora, é idêntico. Os Maristabile e o Macis. Bem parecido mesmo. Esse final, assim, sinceramente, nesses dois casos, os dois clubes deveriam ter, de alguma forma, antecipado as eleições para o momento durante a Copa, porque desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Não é que assim, faltam 3 meses. 3 meses é muita coisa. 3 meses tem ainda o 13º, férias, tem um monte de coisa. Você não consegue pagar jogador, consegue pagar jogadora. E os dois estão nessa situação. E a reforma do estatuto, que estava marcada para o dia 19, 3 conselheiros vitalícios, sempre eles, entraram na justiça, conseguiram de novo, eliminaram. E agora vamos ver se o clube caça essa liminar, se vai para cima também. Acho que deveria tirar de São Paulo, leva para outra instância, vai para Brasília, vai para não sei aonde, vai para onde quiser, vai para a Lua e tenta juridicamente devolver e dar um contra-ataque nessa daí. Mas, de novo, está sob liminar. A princípio, dia 19 não tem a votação da Assembleia dos Sócios. A eleição é logo aí, né? Novembro. A eleição do clube é em novembro. Sim. Tem candidatos, essas coisas? Tem um monte. Tem um monte. De pré-candidatos tem uns 6, 7 já. Aí daí... Alguma coisa que te enche os olhos? Não, nenhuma. Tudo mesmo. Tudo mais do mesmo. Enfim, não vai mudar muito, não. Infelizmente. E se você ainda tem a perspectiva de mais só o fiel torcedor votando, mesmo que fizesse o filtro, quem está, sei lá, de implante 3 anos, 5 anos... ia ter lá 10 mil votantes, 15 mil, podia até outra pessoa falar, pô, agora eu tenho chance. Um cara importante, um presidente de uma grande empresa que é sócio lá, tá lá só no cantinho lá, falou, enquanto for esses caras aí só, eu não tenho chance, eu não vou aparecer. Se você abre a perspectiva para 10, 15 mil, ele fala, opa, peraí, agora eu tenho chance. O cara vai lá e fala, é o seguinte, eu sou tal, vou me apresentar, eu quero ser presidente do clube.
Então, mas eu acho que vai ser mais do mesmo. Hoje à tarde tem uma reunião que promete ser importante, a Safiel vai lá, os 2 representantes da Safiel vão lá e vão ser recebidos pelo presidente do clube, pelo presidente do CORE, pelo presidente do Conselho Fiscal e pelo presidente do Conselho Deliberativo. Os 4 poderes, né? Que o poder para mim quem tem é a torcida, não são esses caras, mas ok. Os 4 poderes vão receber o pessoal da Safiel. A minha expectativa é nenhuma, é enrolação. Viram que a pressão tá forte, torcida na porta do Ministério Público falou, cara, vamos chamar os caras aqui para tentar acalmar a massa um pouquinho, vamos tentar? E aí estão chamando. Então eu tô indo para tarde para essa expectativa 0. Que o pessoal da Safiel vai ser só enrolado. Se amanhã tiver andamento, data, assinatura, eu venho aqui e falo, cara, tô positivamente surpreso, muito legal, bacana, eles entenderam que a água passou do pescoço, mas eu tô indo com a expectativa 0 para não me frustrar. O Vessa virou o fio, hein? Virou completamente. Esquece. Como virou o fio? Virou o fio com o modelo associativo, ele quer SAF do Corinthians. Não é? É que não vê luz no fim do túnel, cara. Três caras entram lá na justiça, ganham e falam, não, acabou, não queremos reforma, e os 3 estão lá e é isso, aí você fica torcido lá de fora, simplesmente... Tem alguma justificativa para esse comportamento? Tem alguma explicação? Então, difícil. Não que as SAFs, né, incluam torcida, né? Normalmente não inclui. É que é interessante a gente falar sobre isso, porque assim, alguns, agora a reforma do Estatuto do Corinthians, luta para a inclusão de torcedores no processo eleitoral. Com o SAF dono, isso não existe. É que no caso Ronaldo Gordão vem dar satisfação. Sim, mas é que no caso do Corinthians seria diferente, né? Porque a Safiel terá a proposta da Safiel é uma proposta diferente, de fato. Com participação do torcedor. Agora, de difícil execução também, mas é uma proposta diferente. Agora, você falou que o Vessone virou fio, na verdade, tem um desalento de todo mundo. O que todo mundo quer é grana. Traz uma grana aí e resolve. Virou, né? Eu acho que esse modelo, para mim, não tem mais salvação para nenhum clube. Não é para São Paulo, para o Corinthians, não é para ninguém. O futebol hoje está muito mais profissional. Quem se organizou, que é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, e os outros estão aí. Os outros viraram SAF. Ontem nós vimos muito bom confronto de 2 SAFs. Como que esses times ficaram melhor? Com grana. Chegou um cara lá e falou assim, deixa eu botar uma grana aqui, plá! Botou grana e resolveu. As questões políticas são as mesmas, os dirigentes são parecidos e tudo mais e tal. Só que pelo menos tem dinheiro. No caso do Corinthians e São Paulo, nem isso tem. Então, qual a saída? Entendo. Qual a saída? Eles vão ficar, não, agora aqui mais 2 gestões, agora a gente faz a reforma estatutária, então a partir da eleição de não sei quando, o vitalício tal vai ser substituído por não sei quando. Isso vai demorar o quê? 150 anos? Entendi. Ninguém aguenta mais. Esse é o... Tem um cenário de ninguém aguenta. Por isso que os caras foram lá no Ministério Público, lá, prende todo mundo, faz alguma coisa, intervém aqui. Porque o desespero do torcedor, você não vê a luz do fim do túnel. Me parece que o desespero do torcedor, tanto do São Paulo quanto do Corinthians, é que assim, é um muro intransponível, que tem uns caras lá dentro que não... aqui ninguém entra, aqui somos nós. E aí dá pra entender o Memphis metendo fogo no Parque São Jorge. Isso é outra coisa. Não, sim, simbolicamente. Dá muito pra entender. Não dá pra entender, não. Isso é outra coisa. Agora, para exemplificar exatamente o que você está falando, os 5 grupos da situação do São Paulo já acabaram de emitir um comunicado dizendo que vão votar contra a reforma. Por conta da pressa na aprovação dos itens, da pouca discussão e que se comprometem a entrar no processo de reforma estatutária a partir da eleição do novo presidente. Então, aí depois dura... Vai para mais 3 anos. É mais ou menos a mesma coisa. Quando o Casares assumiu, assim, eu me comprometo a fazer um estudo para o São Paulo virar SAF. Ele foi embora, está quase preso aí, está acontecendo tudo com ele. E é compreensível, de fato. Enfim, o Guilherme pergunta, você acha que se o São Paulo ou o Corinthians vira SAF, o outro vira também? Não sei. Também os processos, né? Nos estatutos não tem nem a possibilidade de virar SAF, né? Nesses clubes. Os caras não conseguem aprovar nenhuma reforma para tirar o poder de um cara e botar em outro. Tem que preparar o clube para tal, a não ser o modelo Safiel pode ser diferente, mas para você... Em tese não é difícil, né? Separar o futebol social, cria um CNPJ e ver qual é o modelo que você quer. Se você quer pôr
Isso só acontece quando o clube estiver tão esganado de grana que não vai dar mais. Você fala assim, ó, ou a gente faz, é o Vasco, ou a gente faz isso, ou a gente acaba. Acaba, é isso. Que é para o caminho que o Corinthians e São Paulo estão E é o pior caminho possível, porque o dinheiro que vem é podre, às vezes quem entra a gente não sabe quem é, né? Mas entendo. Bom, E vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, que vai ser no próximo domingo, dia 30, diante da equipe do Santos, na Neoquímica Arena, às 16 horas. Estou trazendo um recorte da classificação do Brasileirão antes de iniciar a rodada. O Timão tem 24 jogos, somou 32 pontos. Já a equipe do Santos é o 14º colocado da competição, 23 jogos, somou 26 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre o Corinthians e a equipe do Santos, 2 vitórias do Timão, 2 empates e somente uma vitória da equipe do Santos. O último confronto que eles tiveram, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou a equipe do Santos e empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo importantíssimo diante da nossa torcida na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, vem de 2 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Precisa pontuar, melhorar sua classificação no Brasileirão, até chegar ali às decisões da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.